Imagine por um momento que o mundo não se apresenta a você como um cenário completo e acabado, mas sim como uma tapeçaria infinita de detalhes isolados, cada um clamando por uma atenção absoluta e profunda. Para a maioria das pessoas, ao entrar em uma sala, a percepção inicial é do ambiente como um todo. O tamanho do espaço, o clima geral, as pessoas presentes. No entanto, para uma mente que processa a realidade de maneira singular, a primeira coisa que salta aos olhos pode ser uma mancha quase imperceptível de café sobre uma mesa de carvalho, ou a contagem exata de 17 tacos que compõem uma seção do piso. Essa forma de enxergar a existência, muitas vezes descrita como uma atenção aguçada ao que é ínfimo, não é apenas uma característica curiosa. É a base de uma maneira inteiramente nova de entender o cérebro humano. Durante muito tempo, essa inclinação para o detalhe foi vista exclusivamente sob a lente da deficiência, como se a incapacidade de ignorar o minúsculo fosse um erro de processamento que impedia a visão do panorama geral. Mas o que acontece quando mudamos o foco? O que descobrimos quando deixamos de perguntar o que há de errado com essa percepção e passamos a investigar qual é, de fato, a natureza dessa organização cerebral alternativa? A resposta a essa pergunta abre as portas para uma jornada fascinante pelo interior de mentes que não apenas veem o mundo de forma diferente, mas que o reconstroem de baixo para cima, peça por peça, detalhe por detalhe. Esta narrativa convida o espectador a abandonar as noções preconcebidas de normalidade para explorar um território onde a precisão substitui a generalização, e onde o que antes era chamado de déficit revela-se como uma força silenciosa e extraordinária. É o início de uma reavaliação profunda sobre como definimos inteligência, criatividade e o próprio potencial humano, partindo da premissa de que a beleza de uma floresta pode, de fato, ser compreendida apenas por aqueles que têm a paciência e a capacidade de estudar cada nervura de cada folha, antes mesmo de erguer os olhos para a copa das árvores. E assim, mergulhamos em um universo onde a lógica da percepção desafia o senso comum e nos obriga a questionar: será que o que chamamos de desordem não é, na verdade, uma forma de ordem que ainda não aprendemos a decifrar? O mistério começa nos olhos de quem vê o que ninguém mais nota. O contexto histórico e científico em que o autismo foi inserido por décadas sempre privilegiou a busca pelo erro. Desde as primeiras tentativas de classificação, o olhar clínico esteve voltado para o que faltava, para o que estava quebrado ou para o que se desviava de uma norma estatística. Em grandes centros de pesquisa, tanto na América do Norte quanto na Europa, o diagnóstico de condições do espectro autista frequentemente se baseava em manuais que mudavam seus critérios a cada nova edição, criando um cenário de incerteza para famílias, educadores e para os próprios indivíduos. Esses manuais, embora úteis para a sistematização, acabavam por rotular seres humanos de forma rígida, muitas vezes ignorando as nuances que tornam cada cérebro único. O sistema de perfil comportamental tendia a enxergar as habilidades excepcionais de alguns indivíduos não como talentos legítimos, mas como subprodutos acidentais de uma fiação cerebral defeituosa. Se alguém apresentava uma memória prodigiosa ou uma capacidade matemática fora do comum, a ciência da época frequentemente interpretava isso como uma compensação mecânica por uma falha de comunicação social. No entanto, uma nova corrente de pensamento começou a surgir nos corredores das universidades mais prestigiadas. Pesquisadores começaram a se perguntar se essas características não seriam, na verdade, produtos diretos de uma conexão cerebral que, embora diferente, não poderia ser classificada simplesmente como boa ou ruim. Era uma mudança de paradigma. Sair da visão de consertar para a visão de compreender a organização cerebral alternativa. Essa perspectiva propõe que a genética do autismo, longe de ser um erro simples de codificação, é um emaranhado complexo de variações que podem oferecer vantagens evolutivas e cognitivas significativas se bem compreendidas.
Ao olhar para trás, percebe-se que o panorama de décadas atrás era de institucionalização e isolamento. Mas o caminho percorrido desde então nos leva a uma tentativa de proporcionar vidas plenas e significativas. A tensão central que agora impulsiona a ciência não é mais sobre como eliminar esses traços, mas sobre como integrá-los de forma que os pontos fortes de cada indivíduo sejam o motor de seu futuro. O mundo está começando a perceber que a diversidade neurológica pode ser tão vital para a nossa espécie quanto a diversidade biológica, e que ignorar o potencial escondido sob rótulos clínicos é um desperdício de talento que a humanidade não pode mais se dar ao luxo de aceitar. A pergunta que paira no ar, então, é fundamental. Como podemos medir a inteligência e a capacidade de alguém quando as ferramentas que usamos foram desenhadas apenas para um tipo específico de mente? No centro dessa mudança de visão, surgem figuras que desafiam o status quo científico. Uma pesquisadora em um hospital universitário na América do Norte, ela própria vivenciando a realidade do espectro, começou a questionar a natureza dos estudos sobre deficiência cognitiva. Ela notou um padrão persistente. Quando indivíduos autistas demonstravam capacidades que seriam celebradas em pessoas típicas, os pesquisadores tendiam a descartar esses achados ou a tratá-los como curiosidades irrelevantes. Outro especialista, colaborador frequente dessa pesquisadora, apontou que estudos de imagem cerebral frequentemente relatavam mudanças na ativação de certas regiões como déficits, em vez de reconhecerem ali uma organização cerebral alternativa e bem-sucedida. Se o córtex era mais fino ou mais espesso do que o esperado, a variação era jogada na lixeira estatística do erro. Essa resistência em aceitar a diferença como uma forma de funcionalidade criava um abismo entre o que a ciência dizia e o que os indivíduos sentiam. A tensão se manifestava na vida cotidiana. Por um lado, o desejo de ser consertado para se ajustar a um mundo que exige normas sociais fluidas. Por outro, a afirmação de uma identidade que não quer ser apagada, mas compreendida. Surge então o dilema: o que define o eu seria o eu pensante ou o eu atuante? Para muitos, ser normal significaria perder a própria essência, a forma única como processam a luz, o som e a lógica. A introdução de conceitos como o pensamento de baixo para cima começa a oferecer uma base teórica para essa nova identidade. Enquanto a maioria das pessoas processa informações de forma holística, o pensamento de cima para baixo, partindo de conceitos gerais para chegar aos detalhes, o cérebro autista muitas vezes faz o caminho inverso. Ele acumula dados brutos, peças isoladas de informação, e só depois de reunir uma massa crítica de evidências é que constrói o conceito geral. Essa distinção não é trivial. Ela altera a forma como o indivíduo aprende, como se comunica e como resolve problemas. O conflito, portanto, não é apenas acadêmico, mas profundamente humano. Ele envolve o reconhecimento de que a inteligência pode ser subestimada se for medida apenas pela capacidade social de adquirir informações de outros. O palco está montado para um experimento que mudará a forma como os testes de QI são vistos, revelando que sob o rótulo de baixo funcionamento pode-se esconder um intelecto brilhante, apenas esperando pelas ferramentas certas para se manifestar. O movimento da narrativa agora nos leva a explorar como esses testes, muitas vezes considerados verdades absolutas, podem falhar tragicamente ao tentar capturar a essência de uma mente visual e analítica. A busca por uma medição justa da inteligência levou pesquisadores a confrontarem dois métodos distintos: o teste tradicional, carregado de interações sociais e verbais, e um teste puramente visual, baseado em matrizes lógicas e padrões geométricos. Os resultados foram nada menos que eletrizantes. Descobriu-se que uma parcela significativa de indivíduos classificados como tendo baixa inteligência pelo método tradicional saltava para o topo das escalas de alta inteligência
quando avaliados por métodos que não dependiam da linguagem ou da interação social. Esse dado não apenas abalou as fundações da psicologia clínica, mas também lançou uma luz sobre a invisibilidade do potencial autista. A disparidade entre os testes sugeria que a inteligência autista não era inexistente ou menor, mas sim de uma natureza diferente, uma inteligência que brilha no reconhecimento de padrões puros, na lógica espacial e na observação meticulosa. À medida que essa percepção ganhava força, as apostas emocionais e conceituais aumentavam. Se a inteligência estava sendo subestimada em larga escala, quantos talentos estavam sendo desperdiçados em instituições ou em empregos sem sentido? A tensão entre o rótulo e a realidade tornou-se palpável. O pensamento de baixo para cima, antes visto como um estorvo, começou a ser reavaliado como uma vantagem estratégica em campos como a ciência, a matemática e a engenharia. Imagine alguém que não se deixa enganar por preconceitos ou ideias gerais, mas que analisa cada dado de forma isolada e desapaixonada. Essa capacidade de ver as árvores com extrema clareza, antes de reconhecer a floresta, permite que esses indivíduos identifiquem falhas que outros ignoram e criem soluções inovadoras a partir do zero. No entanto, essa mesma característica traz atritos no mundo social. A dificuldade em captar o todo de forma instantânea pode tornar interações sociais comuns um campo de batalha de estímulos desconexos. Para uma criança que vê cada grão de areia como uma pedrinha única em um microscópio imaginário, ou para um adulto que enxerga o movimento humano apenas como uma série de pontos de dados cinéticos, sem atribuir-lhes emoção imediata. A vida é uma sucessão de descobertas técnicas e desafios sensoriais. O aumento da pressão narrativa ocorre quando percebemos que o mundo moderno, cada vez mais dependente de Big Data e análise de padrões, pode, na verdade, precisar desesperadamente dessas mentes que antes tentava curar. A contradição é clara. A sociedade marginaliza o indivíduo pelas mesmas características que poderiam ser sua maior contribuição. A história move-se então para a exploração profunda dessa sensibilidade sensorial, que pode ser debilitante para alguns, mas que é o alicerce de uma percepção aguçada que beira o sobrenatural. Aprofundar-se na experiência sensorial do autismo é entrar em um reino de intensidades extremas e belezas ocultas. Para muitos, a hipersensibilidade é uma barreira constante, transformando sons comuns em ruídos ensurdecedores e luzes ambientes em clarões cegantes. No entanto, essa mesma sensibilidade permite uma conexão com o mundo físico que é raramente experimentada pela mente neurotípica. Há relatos de indivíduos que descrevem a percepção de cores como fragmentos puros, ou que encontram um prazer estético profundo no movimento de partículas de poeira dançando em um feixe de luz. Essas experiências não são meras distrações, elas são a textura da vida para quem as vivencia. O pensamento associativo surge aqui como um símbolo de como o cérebro processa esse fluxo constante de dados. Em vez de uma linha reta de pensamento, a mente funciona como um mecanismo de busca sofisticado. Se um conceito é lançado, o cérebro gera instantaneamente milhares de imagens relacionadas, conexões que cruzam anos de memória e diferentes domínios do conhecimento. Uma simples visão de um telhado de vidro em um aeroporto pode disparar uma sequência mental que passa por estufas universitárias, palácios de exposições históricas e complexos científicos no deserto. Essa forma de pensar não é aleatória. Ela segue uma lógica de arquivos visuais e espaciais. Para quem observa de fora, pode parecer que o indivíduo está divagando, mas internamente ele está navegando por uma vasta biblioteca de detalhes concretos. Essa riqueza de imagens é o que permite a criação de soluções técnicas complexas sem a necessidade de protótipos físicos. A mente torna-se o laboratório. No entanto, essa profundidade vem com um custo emocional. A dificuldade em lidar com o excesso de informação e a fadiga que acompanha o processamento de cada detalhe isolado.
A narrativa aqui tece uma conexão emocional com o ouvinte ao mostrar que a falta de coerência central, o termo técnico para essa tendência a focar no detalhe, é agudo, na verdade, uma forma de honestidade intelectual. O indivíduo autista não assume verdades gerais, ele exige que os dados falhem ou comprovem uma teoria passo a passo. Existe uma integridade quase poética nessa abordagem de baixo para cima, onde a verdade é construída com o suor da observação meticulosa. Esse desenvolvimento nos leva a uma compreensão mais terna de por que certas rotinas ou obsessões por detalhes são tão vitais. Elas são âncoras em um mar de dados sensoriais. O tom da história começa a mudar de uma análise clínica para uma celebração da percepção pura, preparando o terreno para o momento em que essas características serão testadas em situações de alta pressão e criatividade, onde a visão do não-tijolo se tornará essencial. A complicação surge quando o mundo exige rapidez e generalização, dois elementos que colidem frontalmente com a natureza do processamento de baixo para cima. O viés local, essa tendência a ver o detalhe antes do todo, é frequentemente testado em ambientes que valorizam o pensamento de cima para baixo. Imagine um cenário onde uma decisão precisa ser tomada com base em uma intuição ou em uma visão global rápida. O pensador de baixo para cima pode se sentir paralisado ou irritado, não por incapacidade, mas porque sua lógica interna exige a verificação de cada componente individual antes de validar o conjunto. Esse conflito se manifesta de forma dramática na pesquisa científica e na indústria. Pesquisadores que confiam em hipóteses gerais podem ignorar anomalias nos dados que um olhar autista identificaria instantaneamente como a chave para uma nova descoberta. A atenção atinge um novo patamar quando percebemos que a certeza absoluta do pensador de baixo para cima pode ser vista como teimosia ou rigidez por seus pares. Mas essa rigidez é, na verdade, a segurança de quem percorreu o caminho lógico, degrau por degrau, e possui as evidências para apoiar sua conclusão. O desafio é que essa mesma lógica pode falhar se o banco de dados inicial estiver incompleto. Sem experiências de vida e dados suficientes, o pensamento associativo pode levar a becos sem saída. A memória de curto prazo, muitas vezes limitada nesses indivíduos, agrava o problema, dificultando a realização de múltiplas tarefas simultâneas que o mundo moderno tanto exige. Surge então uma camada de contradição. Para ser incrivelmente preciso e criativo, o indivíduo precisa de um isolamento que o mundo muitas vezes não permite. O teste das letras grandes formadas por letras pequenas exemplifica bem essa luta. Enquanto o cérebro típico vê rapidamente o H gigante, o cérebro autista identifica os pequenos FS que o compõem. Essa capacidade de desconstruir a realidade é uma faca de dois gumes. Ela permite ver o que está oculto, a figura escondida na paisagem, mas pode tornar exaustiva a simples tarefa de reconhecer o rosto de um amigo em uma multidão, já que o cérebro tenta reconstruir aquele rosto a partir de detalhes isolados como o formato da sobrancelha ou o arco do nariz, em vez de captar a expressão emocional instantânea. A narrativa nos empurra para um momento de tensão não resolvida. Como conciliar essa genialidade do detalhe com as demandas de um planeta que funciona em uma frequência social e holística completamente diferente? A pressão aumenta à medida que nos aproximamos do ponto em que o reconhecimento súbito de uma nova relação entre fatos, a verdadeira essência da criatividade, será a única saída para os problemas insolúveis enfrentados pela visão convencional. À medida que a intensidade narrativa aumenta, o foco se volta para o momento da cristalização do sentido. A pressão sobre o indivíduo no espectro não vem apenas das demandas externas, mas de uma busca interna por ordem e significado em meio ao caos dos dados. A inevitabilidade do confronto entre o pensamento linear e o pensamento associativo torna-se clara.
Estamos nos aproximando do ápice de uma jornada que começou com a observação de grãos de areia e agora alcança a complexidade de sistemas industriais e teorias genéticas. O peso do que está prestes a acontecer reside na percepção de que a criatividade autista não é um acidente, mas um salto deliberado, o reconhecimento inesperado de conceitos em uma relação inteiramente nova. A tensão emocional se concentra na figura do pesquisador que, armado apenas com sua atenção aguçada aos detalhes e uma memória formidável, desafia séculos de tradição médica. O sentimento é de que algo fundamental está prestes a ser revelado, que a falha de não ver a floresta é, na verdade, o que permite encontrar a espécie rara de árvore que salvará todo o ecossistema. A iminência dessa virada é palpável. O ritmo da narrativa acelera ao descrever como o cérebro autista ascende quase inteiramente durante tarefas visuais simples, enquanto o cérebro típico se limita a pequenas regiões. Esse fogo neural é a representação física da intensidade com que a realidade é processada. O indivíduo não está apenas olhando, ele está escaneando, analisando e arquivando. O clímax se aproxima quando essa capacidade é aplicada ao ato de criar. Não se trata mais apenas de reconhecer o que já existe, mas de usar o tijolo de formas que ninguém jamais imaginou e moendo-o para transformá-lo em pigmento, cortando-o para criar dados de jogo, desintegrando sua identidade original para que algo novo possa surgir. A pressão para que o mundo reconheça esse valor torna-se quase insuportável. A história nos conduz ao ponto em que o silêncio do detalhe se transforma no grito da descoberta, onde o viés local se revela como a visão mais pura e desapaixonada da verdade. O peso da revelação está no fato de que, sem essas mentes, a evolução humana teria caminhado a passos muito mais lentos, presas à segurança das ideias gerais e das convenções sociais. O turning point é iminente. A descoberta de que o mecanismo de busca mental não é apenas uma ferramenta de sobrevivência, mas o motor de uma inovação que redefine o futuro de todos nós. O momento culminante desta jornada ocorre quando a percepção se transforma em revelação absoluta. A mente autista não é um sistema que precisa de reparos, mas um motor de busca de alta performance projetado para o inesperado. No ápice da experiência criativa, o indivíduo deixa de ser um observador passivo para se tornar o arquiteto de conexões impossíveis. Imagine o instante em que, diante de um problema técnico complexo no continente americano ou em um projeto de infraestrutura na Europa, a mente não busca uma solução nos livros, mas dispara um mecanismo de busca interno que vasculha décadas de imagens armazenadas. O clímax acontece quando essas imagens, o brilho de um metal, a curva de uma rampa, o comportamento do gado sob uma luz específica, colidem para formar uma solução inédita. É o reconhecimento súbito de que o detalhe isolado era a chave de tudo. Essa transformação da trajetória narrativa é simbolizada pelo salto de Michelle Dawson ao desafiar toda a história da pesquisa sobre o autismo. Ela não usou novas ferramentas. Ela usou os mesmos fatos que todos os outros especialistas tinham em mãos, mas os percebeu sob uma relação nova e revolucionária. O impacto emocional é profundo. É a transição da vergonha do rótulo para o orgulho da competência. O cérebro, com suas fibras neurais horizontais ramificando-se de forma incomum entre os hemisférios, revela-se como uma autoestrada de associações. Quando as imagens dos escaneamentos mostram essa rede complexa, a revelação é clara. Encontramos o mecanismo de busca. Esse momento redefine tudo o que veio antes. A dificuldade social, o atraso na fala e os ataques de pânico agora são vistos como o preço pago por um sistema de processamento tão poderoso que consome quase toda a energia disponível do indivíduo. A clareza que surge desse ápice é transformadora. Não se trata apenas de ter talentos, mas de ser uma forma diferente de ser humano,
cujos pés estão fincados na lógica de baixo para cima e cujo olhar está voltado para padrões que a maioria nem sequer suspeita existirem. A transição para a consequência imediata dessa revelação é de um alívio imenso, misturado com uma nova responsabilidade. A de usar essa visão para iluminar as áreas sombrias do conhecimento humano, onde o pensamento convencional já não consegue avançar. Logo após o impacto dessa revelação, o que se segue é uma onda de reavaliação silenciosa, mas poderosa. O mundo não mudou fisicamente, mas a percepção sobre ele agora é outra. A primeira consequência é um sentimento de libertação dos preconceitos de cima para baixo. Para o indivíduo no espectro, o peso de tentar se ajustar a uma norma que desvalorizava seus pontos fortes começa a se dissipar, dando lugar a uma aceitação crua de sua própria natureza. Há um espaço de respiração necessário, uma pausa onde o peso dos eventos se assenta e a poeira emocional baixa. Nessa nova paisagem mental, a atenção aos detalhes deixa de ser uma fraqueza de coerência central para ser celebrada como uma precisão infalível. A consequência imediata na vida prática é a mudança na forma como se abordam os desafios cotidianos. Se antes o erro em um pequeno detalhe era motivo de desespero, agora ele é visto apenas como um dado a ser corrigido no caminho para uma solução maior. A tensão que antes era paralisante transforma-se em uma energia analítica. É um momento de quietude onde se percebe que, embora o caminho tenha sido trabalhoso e marcado por uma lógica passo a passo, ele levou a uma certeza que ninguém pode tirar. A mudança situacional é profunda. O indivíduo que antes se sentia um estranho em uma terra estranha agora percebe que possui o mapa de um território que os outros mal conseguem ver. Essa fase de rescaldo emocional permite que a mente processe a magnitude da própria inteligência e criatividade. A imagem do pesquisador que, aos 50 anos, finalmente entende por que não conseguia ler sinais sociais sutis, traz um misto de tristeza pelo tempo perdido e alegria pela descoberta tardia. O silêncio que segue o clímax é preenchido pela compreensão de que ser Dick em vez de Tito não seria apenas uma mudança de nome, mas uma perda irreparável de uma perspectiva única. As consequências são tanto externas, com o reconhecimento profissional, quanto internas, com a pacificação da alma. O indivíduo começa a ver suas obsessões passadas, como o estudo detalhado de ondas sonoras ou a análise exaustiva de cruzamentos de cães, não como comportamentos repetitivos sem sentido, mas como o acúmulo vital de dados que permitiu os saltos criativos do presente. É um momento de profunda gratidão pela própria diferença, preparando o espírito para as resoluções finais e para a integração definitiva dessa identidade no mundo. A resolução definitiva dessa jornada narrativa traz consigo uma transformação que vai muito além da aceitação superficial. Ela se manifesta na integração harmoniosa entre as limitações e as potências. A consequência mais profunda é a capacidade de projetar o próprio futuro com base em fatos realistas e não em sonhos genéricos de normalidade. O indivíduo agora entende que sua memória de curto prazo pode ser falha e que o sequenciamento de tarefas pode ser um desafio. Mas ele também sabe que sua memória de longo prazo e sua capacidade associativa são ferramentas de valor inestimável. A transformação interna é marcada pelo fim da busca por um conserto cerebral. Em vez de tentar apagar o autismo, o foco desloca-se para a gestão da sensibilidade sensorial e para o aproveitamento dos pontos fortes. A lição central que emerge é que a inteligência humana é um espectro tão vasto quanto o próprio universo, e que não existe uma única maneira correta de processar a realidade. A resolução social ocorre quando comunidades, empresas e instituições começam a adaptar seus ambientes para acolher essas mentes, não por caridade, mas por necessidade estratégica. O indivíduo que antes era visto como rígido agora é valorizado por sua integridade e pela beleza de suas provas lógicas.
A transição para o fechamento é natural e fluida. Começa-se a ver que a criatividade visual, ou pensar por imagens, é uma linguagem universal que pode traduzir complexidades matemáticas e técnicas em soluções concretas para o bem comum. O rescaldo emocional é de serenidade. Há uma aceitação de que o progresso pode ser lento, exigindo meses de leitura de artigos e painéis cheios de tiras de papel, mas que o resultado final será quase infalivelmente preciso. A vida plena não é mais um objetivo distante, mas uma realidade que se constrói a cada detalhe reconhecido e a cada associação bem-sucedida. O indivíduo que antes se perdia na contagem de tacos no chão, agora usa essa mesma atenção para garantir a segurança em grandes operações, ou para descobrir padrões genéticos que outros ignoraram. A transformação é completa. O que era uma deficiência tornou-se o pilar de uma vida com propósito. A narrativa agora se prepara para sintetizar esses fios em uma reflexão final sobre o significado da diversidade neurológica para toda a humanidade, deixando para trás o mundo dos rótulos e entrando no reino da pura potencialidade. Ao sintetizarmos as lições desta jornada, somos levados a uma reflexão profunda sobre o papel de cada cérebro na tapeçaria da evolução humana. O fio condutor que une o pensamento de baixo para cima, a atenção aos detalhes e a criatividade associativa revela uma verdade fundamental. A humanidade precisa de diferentes tipos de mentes para sobreviver e prosperar. Se todos pensássemos apenas de cima para baixo, partindo de conceitos gerais e preconcebidos, o progresso seria estagnado pela nossa própria incapacidade de ver o que está bem diante de nossos olhos. A mente autista, com seu compromisso inabalável com o dado bruto e com a verdade do detalhe, serve como um corretivo necessário para o viés global que muitas vezes nos cega. A jornada pelo cérebro autista nos ensina que a beleza de uma equação, a precisão de um projeto arquitetônico ou a descoberta de uma nova vacina podem depender da capacidade de alguém em ignorar as pressões sociais e focar no padrão puro. Esta síntese nos mostra que o espectro do autismo, da depressão e de outros transtornos corre em um contínuo que vai do que chamamos de normal ao anormal, e que o excesso de um traço pode causar incapacidade, mas um pouco dele é o que gera o gênio. Se eliminássemos todos os genes associados a esses transtornos, o preço pago seria a perda da inovação, da arte e da ciência profunda. A significância temática do capítulo que exploramos é um convite para que cada um de nós, independentemente de onde estejamos no espectro da neurodiversidade, aprenda a respeitar as limitações e a aproveitar os pontos fortes de nossa própria arquitetura cerebral. A ideia ressonante que encerra esta parte é a de que a floresta e as árvores são igualmente importantes. Sem a floresta, não temos o ecossistema. Mas sem o estudo meticuloso de cada árvore, nunca entenderemos como a floresta funciona. O mundo está mudando, saindo de uma era de institucionalização e rótulos para uma era de empoderamento e colaboração. Estamos agora prontos para a mensagem final, que nos desafia a olhar para cada ser humano não pelo que lhe falta segundo um manual de diagnóstico, mas pelo que ele, e apenas ele, é capaz de ver e criar. Concluímos este percurso com a clareza de que o cérebro autista não é um mistério a ser resolvido, mas uma perspectiva a ser honrada. A essência de tudo o que foi narrado reside na compreensão de que a inteligência não é um destino único, mas uma jornada que pode ser percorrida por muitos caminhos. A reflexão final que fica é um chamado à ação para pais, professores, terapeutas e para a sociedade como um todo. Evitem os rótulos que limitam e definem. Não permitam que a essência de uma pessoa seja reduzida a um código em um manual de transtornos mentais. Em vez disso, busquem os pontos fortes, as habilidades ocultas e as formas únicas de criatividade que florescem quando o ambiente é de aceitação e estímulo. A história dessas mentes é a história da própria busca humana pela verdade.
seja ela encontrada no brilho de um grão de areia ou na perfeição de uma fórmula matemática. O ensinamento que perdura é que a diversidade cerebral é uma força vital. Se pudermos reconhecer, caso a caso, o valor de quem pensa de baixo para cima, estaremos não apenas ajudando esses indivíduos a terem um futuro mais brilhante, mas também garantindo que o nosso futuro coletivo seja mais rico, mais preciso e mais criativo. Que esta narração deixe em cada ouvinte a semente da contemplação. Da próxima vez que você encontrar alguém que parece focar excessivamente no que parece trivial, lembre-se de que essa pessoa pode estar vendo a peça fundamental que falta para completar o grande quebra-cabeça da realidade. A verdadeira sabedoria está em saber que, enquanto alguns de nós sonham com a floresta, outros estão ocupados garantindo que cada árvore cresça forte e única. E é nessa união de perspectivas que reside a nossa maior esperança. Que possamos aprender a enxergar o mundo através desses olhos atentos, celebrando a diferença como o presente mais precioso que a natureza nos deu. O passeio pelo cérebro termina aqui, mas o entendimento sobre o valor da vida em todas as suas formas está apenas começando.